Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo, irei falar sobre a vida, ideias e feitos de Vladimir Lenin. Vladimir Lenin foi um revolucionário socialista russo e chefe do partido bolchevique, que ganhou destaque durante a Revolução Russa em 1917, que anos depois obteve sucesso, tornando Lenin o líder da União Soviética, primeiro estado socialista do mundo. Esse vídeo será um pequeno recorte sobre Lenin, trazendo uma perspectiva neutra e sem viés, citando apenas fatos sobre o revolucionário e sua história. Portanto, não colocarei minha opinião em nenhum momento do vídeo, trazendo somente uma parte da vida de Lenin, bem como suas ideias e feitos ao longo da história. Vladimir Lenin nasceu com o nome de Vladimir Ilyich Ulyanov em 1870, em uma família de classe média em Ulyanovsky, Rússia. Ele era o terceiro de 6 irmãos em uma família com acesso à educação, se tornando o primeiro de sua classe durante o ensino médio. Quando adolescente, Lenin radicalizou-se politicamente depois que seu irmão mais velho foi executado em 1887 por conspiração para o assassinato do czar Alexandre III. Mais tarde, Lenin, de 17 anos, foi expulso da Universidade Imperial de Kazan, onde estudava direito, por participar de um protesto estudantil ilegal. Após sua expulsão, Lenin mergulhou na literatura política radical, incluindo os escritos do filósofo e socialista alemão Karl Marx, que inclusive tem um vídeo próprio no canal. Em 1889, Lenin declarou-se oficialmente marxista. Mais tarde, ele terminou a faculdade e se formou em Direito, exercendo a advocacia brevemente em São Petersburgo, durante a década de 1890. Posteriormente, ele foi preso por se envolver em atividades marxistas e foi exilado na Sibéria. Sua noiva e futura esposa, Nadezhda Krupskaya, juntou-se a ele lá. Após seu exílio na Sibéria, passou os próximos anos na Europa Ocidental, passando pela Alemanha e Suíça, onde conheceu outros marxistas europeus. Lenin emergiu como uma figura proeminente no movimento revolucionário internacional e se tornou o líder da facção bolchevique do Partido Operário Social-Democrata Russo. Durante esse tempo, ele adotou o pseudônimo de Lenin e estabeleceu o Partido Bolchevique. Lenin era um marxista fervoroso e acreditava que sua interpretação de Marx, denominada leninismo, era autêntica e ortodoxa. De acordo com a sua perspectiva marxista, a humanidade acabaria por chegar ao comunismo puro, se tornando uma sociedade sem classes e sem Estado, de trabalhadores livres da exploração e da alienação. Lenin acreditava que o caminho no qual ele liderava a Rússia levaria, posteriormente, ao estabelecimento desta sociedade comunista. No entanto, as crenças marxistas de Lenin o levaram à visão de que a sociedade não podia se transformar diretamente do seu estado atual para o comunismo, mas deveria primeiro entrar em um período de transição socialista, e a sua principal preocupação foi converter a Rússia em uma sociedade socialista. Para isso, Lenin acreditava que uma ditadura do proletário era necessária para reprimir a burguesia e desenvolver uma economia socialista. Para conseguir isso, Lenin considerava que centralizar a economia russa sob o controle estatal era fundamental, com todos os cidadãos se tornando funcionários do Estado. A interpretação de Lenin do socialismo era centralizada, planejada e estatista, com a produção e a distribuição estritamente controladas pelo Estado. O leninismo introduziu revisões e inovações ao marxismo ortodoxo e adotou uma perspectiva mais absolutista e doutrinária. Além disso, o leninismo se distinguiu pela intensidade emocional e pelo foco no papel da liderança de um partido de vanguarda revolucionário, dando assim uma força maior à revolução. Lenin era um internacionalista e fervoroso defensor da Revolução Mundial, considerando as fronteiras nacionais um conceito ultrapassado e o nacionalismo uma distração da luta de classes.
A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial em 1914 em apoio aos sérvios e seus aliados franceses e britânicos. Militarmente, a Rússia Imperial não era párea para o moderno e industrializado Império Alemão, que também possui um vídeo próprio no canal. A participação russa na guerra foi desastrosa. As baixas russas foram as maiores do que as sofridas de qualquer outra nação, e a escassez de alimentos e combustível logo assolou o país. Lenin defendeu a derrota russa na Primeira Guerra Mundial, argumentando que isso apressaria a revolução política que ele desejava, além de apontar que a guerra era o resultado natural do capitalismo internacional. Na esperança de que os revolucionários pudessem desestabilizar ainda mais os russos, os alemães providenciaram que Lenin, que vivia no exílio na Europa, voltasse para a Rússia. Quando Lenin voltou para sua terra natal, em 1917, a Revolução Russa já havia começado. Greves por falta de alimentos em março forçaram a abdicação do czar Nicolau II, encerrando séculos de domínio imperial. A Rússia ficou sob o comando de um governo provisório que se opôs a violentas reformas sociais e continuou o envolvimento russo na Primeira Guerra Mundial. Lenin começou a tramar uma derrubada do governo provisório, sendo para o revolucionário este uma ditadura da burguesia. No outono de 1917, os russos estavam cada vez mais cansados da guerra. Camponeses, operários e soldados exigiram mudanças imediatas no que ficou conhecido como a Revolução de Outubro. Lenin, ciente do vácuo de liderança que assolava a Rússia, decidiu tomar o poder. Ele secretamente organizou os trabalhadores e militares na Guarda Vermelha, uma força paramilitar voluntária. Em 7 e 8 de novembro de 1917, os guardas vermelhos capturaram o edifício do governo provisório em um golpe de Estado sem derramamento de sangue. Os bolcheviques tornaram-se o poder do governo e proclamaram o domínio soviético, tornando Lenin o líder do primeiro Estado socialista do mundo. O novo governo soviético encerrou de uma vez por todas o envolvimento russo na Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Brest-Litovsk. A Revolução Bolchevique mergulhou a Rússia em uma guerra civil de 3 anos. O Exército Vermelho lutou contra o Exército Branco, formado por uma coalizão de monarquistas, capitalistas e partidários do socialismo democrático. Durante esse tempo, Lenin promulgou uma série de medidas políticas e econômicas, apelidadas de comunismo de guerra. Essas foram medidas temporárias para ajudar Lenin a consolidar o poder e derrotar o Exército Branco. Ao assumir o poder, ainda em 1917, durante a Guerra Civil, o regime de Lenin emitiu uma série de decretos. O primeiro foi o Decreto sobre a Terra, que declarava que os latifúndios da aristocracia e da Igreja Ortodoxa deveriam ser nacionalizados e redistribuídos aos camponeses pelos governos locais. Os soviéticos emitiram o Decreto sobre a Imprensa, que fechou muitos meios de comunicação da oposição, considerados contra-revolucionários. Além disso, o governo publicou a Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia, que declarava que os grupos étnicos não russos que viviam dentro da República tinham o direito de ceder da autoridade russa e estabelecer seus próprios estados-nação independentes. Citando isso como justificativa legal, muitas nações declararam independência, como a Finlândia, Lituânia, Letônia, Ucrânia e Polônia. Foi emitido um decreto limitando o trabalho a 8 horas por dia para todos os trabalhadores da Rússia, bem como o decreto sobre a educação popular, que estipulava que o governo garantisse a educação livre e secular para todas as crianças do país, e um decreto que estabelecia um sistema de orfanatos do Estado. Para combater o analfabetismo em massa, iniciou-se uma campanha de alfabetização, com cerca de 5 milhões de pessoas matriculando-se em cursos intensivos de alfabetização básica. Abraçando a igualdade dos sexos, foram introduzidas leis que ajudaram a emancipar as mulheres, dando-lhes autonomia econômica de seus maridos e eliminando as restrições do divórcio. Sob uma perspectiva econômica, Lenin rapidamente nacionalizou toda a manufatura e indústria na Rússia soviética, colocando em prática, pela primeira vez na história, a economia socialista. O Estado passou a controlar bancos, indústrias, ferrovias e fazendas, tendo um gigantesco domínio sobre a economia. Para a realocação de recursos, foram requisitados grãos excedentes de agricultores camponeses para alimentar o Exército Vermelho. Contudo, essas medidas foram desastrosas.
Sobre a nova economia estatal de Lenin, tanto a produção industrial quanto a agrícola despencaram. Graças à má administração soviética, à Guerra Civil Russa e a uma grande seca na região, ocorreu, em 1921, a chamada Grande Fome Russa, aonde estima-se que 5 milhões de pessoas morreram, gerando uma grande queda nos padrões de vida da Rússia. A agitação em massa ameaçou o governo soviético. Como resultado, Lenin instituiu sua nova política econômica, um recuo temporário da nacionalização completa do comunismo de guerra. A nova política econômica criou um sistema econômico mais orientado para o liberalismo, estabelecendo um capitalismo e livre mercados, ambos sujeitos ao controle do Estado. Logo após a Revolução Bolchevique, Lenin estabeleceu a Tcheca, a primeira polícia secreta da Rússia. Enquanto a economia se deteriorava durante a Guerra Civil Russa, Lenin usou a Tcheca para silenciar a oposição política, tanto de seus oponentes quanto de seus adversários dentro do próprio partido político. Graças a essa operação, Fania Kaplan, membro de um partido socialista rival, atirou em Lenin no ombro e no pescoço quando ele deixava uma fábrica em Moscou em 1918, ferindo o líder da União Soviética gravemente. Após a tentativa de assassinato, a Tcheca instituiu um período conhecido como Terror Vermelho, uma campanha de execução em massa contra partidários do regime czarista, das classes altas da Rússia e de quaisquer socialista que não fosse leal ao Partido Comunista de Lenin. Segundo algumas estimativas, a Tcheca pode ter executado até 100 mil dos chamados inimigos de classe durante o período do Terror Vermelho. Posteriormente, o Exército Vermelho de Lenin acabou vencendo a Guerra Civil da Rússia. Em 1922, um tratado formou a União das Repúblicas Soviéticas, a URSS. Lenin, então, se tornou o primeiro chefe da União Soviética, mas, nessa época, sua saúde já estava piorando. Entre 1922 e 1924, Lenin sofreu uma série de derrames que comprometeram sua capacidade de falar e de governar. Apesar de sua doença, ele permaneceu profundamente interessado na política. Lenin ditou uma série de ensaios preditivos sobre a corrupção do poder no Partido Comunista enquanto se recuperava de um derrame no final de 1922 e início de 1923. Os documentos, chamados de Testamentos de Lenin, propunham mudanças no sistema político soviético e recomendavam que Stalin fosse removido de sua posição. Lenin mostrava-se insatisfeito com a sobrevivência do sistema burocrático czarista na Rússia soviética, ficando cada vez mais preocupado com isso em seus últimos anos de vida. Condenando a postura burocrática, Lenin sugeriu uma revisão total da burocracia para lidar com tais problemas. Além disso, em seus últimos escritos, Lenin discutiu as qualidades pessoais de seus camaradas, particularmente Trotsky e Stalin. Lenin recomendou que Stalin fosse removido do cargo de secretário-geral do Partido Comunista, julgando-o inapto para a função, ressentido que o crescente poder político de Stalin representasse uma ameaça à União Soviética. Em vez disso, Lenin recomendou Trotsky para o trabalho, descrevendo-o como um homem mais capaz. Enquanto a saúde de Lenin piorava, Stalin consolidava seu poder, nomeando aliados em posições importantes e cultivando uma imagem de si mesmo como sucessor legítimo de Lenin. Vladimir Lenin morreu em 21 de janeiro de 1924, aos 53 anos de idade. Naquela época, Stalin já havia chegado ao poder. Cerca de 1 milhão de pessoas enfrentaram o rigoroso inverno russo para ficar na fila por horas antes de prestar suas homenagens a Lenin, que estava na casa dos sindicatos em Moscou. O corpo de Lenin foi embalsamado e permanece em exibição na tumba de Lenin na Praça Vermelha. De fato, Lenin foi um revolucionário que lutou pelos direitos dos soviéticos, instaurando o primeiro regime socialista com sucesso, promovendo diversos avanços em medidas sociais e econômicas. Contudo, isso envolveu ditadura, perseguição de opositores, além da participação direta na má gestão de recursos, causando uma grande fome na Rússia. Como eu disse, esse vídeo não possui opinião, portanto, cabe a cada um fazer o seu próprio juízo de valor sobre o primeiro líder da União Soviética. As revoluções são as festas dos oprimidos e explorados. Vladimir Lenin.
Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiver gostado do conteúdo, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. No mais é isso. Valeu!